17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Atenção, o conteúdo desse vídeo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Olá pessoal, é um prazer para nós da Laborsolo fazer parte da 17ª edição do Campo Agroacelerador da Cooperja. O que você vai ver hoje nesse vídeo é a importância do diagnóstico agronômico, de conhecer bem os 3 pilares que sustentam a saúde vegetal, as novidades do nosso segmento e acompanhar um pouco mais a rotina aqui do nosso laboratório. Você já deve ter ouvido falar sobre saúde do solo, mas você sabe o que isso de fato significa? Para nós humanos, podemos dizer que saúde seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Um tripé que nos permite ser produtivos e capaz de resistir, de suportar as adversidades da vida. Transportando para a agricultura, saúde designa as mesmas qualidades. Então, um sistema agrícola saudável seria um sistema produtivo e capaz de resistir às adversidades. E, portanto, lógico, um sistema rentável e sustentável. Mas como construir um ambiente assim? É claro que isso envolve práticas, manejo, mas acima de tudo nós precisamos ter parâmetros, referências, Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, aonde nós precisamos estar e saber, logicamente, aonde estamos, Para saber, essas práticas e manejos nada mais vão fazer do que nos levar da onde estamos para onde vamos. E sem dúvida o solo é a base de tudo. E o que caracteriza a sua qualidade, a sua saúde, é a sua química, física e biologia. A química é responsável por nutrir, a física é responsável pela água, ar e estrutura para o enraizamento. E a biologia é responsável por ciclar, cooperar com a planta e potencializar essas duas primeiras. No campo da química, nós já temos vários atributos estabelecidos e difundidos por aí. Mas será que o que importa é a quantidade ou a qualidade da informação extraída disso tudo? Temos que buscar um solo equilibrado, um equilíbrio de bases bem estabelecido. 50% a 65% de cálcio, 10% a 20% de magnésio, 3% a 5% de potássio e sem esquecer do sódio, que ele também faz parte da soma de bases e é importante detectar na análise. Como a gente pode ver nesse exemplo, esse resultado representa uma análise que está desequilibrada. Então a gente deve buscar restabelecer os níveis buscando o equilíbrio. Pensando nesse caso, principalmente em cálcio e magnésio, através da calagem. Isso depois de ter feito um diagnóstico e uma recomendação agronômica. Tudo isso para a gente buscar ter um solo equilibrado, que melhora a nossa performance, nossa saúde vegetal, nosso aproveitamento de água, de nitrogênio e de todos os outros nutrientes. Um erro muito comum que a gente encontra por aí é o pessoal não estratificar na hora da amostragem. Por que é importante a estratificação na hora da coleta? Para não haver o que a gente chama de diluição e sabermos mais precisamente em qual camada estão concentrados os elementos. Como você pode ver nesse esquema, se a gente realizar uma coleta de 0 a 20, por exemplo, a gente pode imaginar que toda essa camada de 0 a 20 está com uma boa distribuição de fósforo, quando na verdade esse fósforo, assim como os outros macros, estão concentrados na camada superior, até uns 10 centímetros de profundidade. Nas camadas mais profundas, de 20 a 40 centímetros, por exemplo, temos que ter atenção principalmente com enxofre e alumínio. Sem esquecer os micronutrientes, mas isso a gente vai se aprofundar daqui a pouco quando a gente for falar de análise foliar. O segundo tripé da saúde do solo, tão importante quanto a química, é a física, ou seja, quão bem ou mal o ar, a água e as raízes circulam pelo solo. Textura, argila, silt, areia e penetrometria em campo são, obviamente, medidas que dizem sobre a física do solo, mas elas fornecem um diagnóstico muito superficial. É claro que são úteis, mas é possível ir muito mais além e de forma simples. Atributos como macroporosidade, microporosidade, criptoporosidade, intervalo hídrico ótimo, que é um conceito novo, todos hoje são acessíveis e permitem um diagnóstico muito mais preciso da condição física do solo. Por exemplo, macroporosidade abaixo de 0,10, falta oxigênio para a planta. A microporosidade é a medida de quanto de água que o solo armazena, água disponível que a planta consegue absorver. Então, com a medida da microporosidade em perfil, veja que nós podemos ter a quantidade de água disponível para cada centímetro de solo. Ou seja, através dessas medidas de macro, micro e criptoporosidade, nós conseguimos estimar quantos centímetros uma lavoura precisa explorar
para suportar aí um veranico de 10, 15, 20 dias. Isso nos dá uma noção do que é perfil de solo para cada situação. Hoje em dia se fala muito em perfil de solo, fala-se muito em explorar 1 metro de profundidade, 1,5 metro, 2 metros, é uma discussão. Mas será que é 1 metro, 1,5 metro, 2 metros para todo mundo, para toda situação? Então veja que essa é uma análise, um diagnóstico que nós conseguimos fazer para cada situação. Tem situações, tem áreas, tem solos em que com 40 centímetros de exploração do sistema radicular, nós conseguimos proteger lavouras de soja, por exemplo, por 15, 20 dias, porque é um solo que armazena muita água. Então, essas são medidas fundamentais para que esses diagnósticos possam ser feitos e decisões de manejo possam ser tomadas com assertividade. O terceiro e último pilar da saúde do solo é a biologia. Essa talvez tenha sido a que ficou mais em segundo, se não em terceiro plano. O plantio direto até trouxe à tona esse assunto, mas devido a dificuldades com a praticidade de metodologias, escalabilidade, nem sempre com interpretações consistentes, então isso acabou o diagnóstico da biologia do solo acabou não avançando muito. É nesse contexto que no final do ano passado a Embrapa Cerrado nos presenteou com uma nova tecnologia para analisar a biologia do solo. A BioAS, bio de biológico e a S de análise de solo. Ela se constitui na análise de 2 enzimas, a beta-glicosidase e a iosulfatase, além de um sistema de interpretação parametrizado com o tipo de solo, a matéria orgânica, o sistema de culturas e o bioma no qual a área está inserida. O único, porém, é que esse sistema de interpretação, por enquanto, só está disponível para o Cerrado. Mas a Embrapa já deixou claro que esse é um caminho sem volta e que em breve todas as regiões, biomas e culturas terão seus próprios sistemas de interpretação. Então isso não impede e é até aconselhável que você já comece o monitoramento, até porque quanto essas enzimas até onde se sabe não existem níveis excessivos. Então, quanto mais beta-glicosidase ou quanto mais ariosulfatase, melhor, maior a qualidade biológica do solo. Então, você, em comparações, por exemplo, de situações com cultura de cobertura, sem cultura de cobertura, com algum fertilizante orgânico, sem algum fertilizante orgânico, nessas comparações, a interpretação ela é útil, mas ela não é tão necessária. Então, se na sua região ainda não tem, essas comparações pontuais da atividade dessas enzimas podem te dar já indicativos se você está indo no caminho certo ou não. Então é isso. Esses são os 3 pilares da saúde do solo que nós precisamos manter nivelados e equilibrados. Não é tão difícil, é só ir ajustando as práticas e monitorando, mensurando. Tudo isso a gente consegue medir e nós temos análise para isso. O solo vai nos dizendo se a gente está no caminho certo ou não. Lembrando que essas análises físicas e biológicas são novidades na Laborsolo, não só na Laborsolo, mas no mercado como um todo. As biológicas já estão em pleno funcionamento desde o ano passado e as físicas estarão sendo lançadas e liberadas aí no decorrer agora do primeiro semestre. Agora a gente vai falar de análise foliar. A planta é o nosso melhor extrator. Quando a gente analisa as folhas, o tecido vegetal de uma cultura, ela vai nos dizer o que realmente aquela planta está consumindo daquilo que o solo está oferecendo. Com a tecnologia do DRIS, que é mais uma ferramenta de diagnóstico, logo no início do desenvolvimento das culturas, a gente já pode iniciar o monitoramento. Mas lembre-se, se a sua cultura não tem DRIS, você pode estar enviando sua amostra normalmente, lógico, dentro do período recomendado de coleta. Nesse exemplo, a gente detectou uma deficiência de manganês, ou seja, ele está sendo o elemento limitante no momento. Se eu realizar a aplicação de um outro elemento, não vai surtir efeito. Pode desequilibrar minha planta ainda mais, afetando a minha produtividade. Depois de uma recomendação, uma suplementação foliar realizada, é isso que a gente busca, uma planta equilibrada nutricionalmente. A Laborsolo possui acreditação na ISO 17025, equipe treinada, especializada, equipamentos de última geração. Esse, por exemplo, é um ICP-OS de plasma. A capacidade desse equipamento é de analisar solos, plantas, fertilizantes dentro de um padrão de qualidade extraordinário.
Aqui na Laborsolo nós respeitamos a sua amostra. Hoje estamos preparados para entregar tudo no menor prazo, com a melhor qualidade e com o melhor custo-benefício. Muito obrigado para quem esteve até aqui com a gente. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco, nos sigam nas redes sociais e até breve.